13, 1 Coríntios capítulo 13, diz assim: o amor é o dom supremo. Na realidade é o final do versículo do capítulo 12, diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufuna, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. O amor não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos, porque agora vemos como em espelhos obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor é o maior desses. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu quero dar continuidade. Semana passada eu não estava aqui no domingo. O pastor Fernando de Floripa veio ministrar conosco. Mas eu quero continuar o que eu comecei no primeiro domingo do mês. Quando nós falamos de Apocalipse capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, como eu estava falando, Paulo saiu de Atenas, depois de ter pregado ali no Areópago, ganhou 2 pessoas ali na cidade de Atenas, Dionísio, se eu não me engano, e mais outra pessoa, e batizou essas 2 pessoas. E você vai perceber que Paulo não volta mais a Atenas e não escreve nenhuma carta para Atenas. Ele sai zombado de Atenas pelos filósofos epicureus da época, ali no Areópago, e nós tivemos lá, eu tive o privilégio de pregar lá no Areópago. É uma pedra fora da cidade, na Acrópolis, né? Acrópolis é a cidade que fica no monte, né? Acro, alto, monte, topo, polis, cidade, né? Então, cidade do monte. Acrópolis era a cidade, e o Areópago, ele fica, Areópago ou Aerópago é a mesma coisa, e ele fica fora da cidade. E nós estivemos lá, e ainda tem 3 degraus, tem 3 degraus lá, que Paulo pisou nesses 3 degraus. Algumas coisas foram reformadas, mas os 3 degraus estão lá ainda, o Jackson. Eu disse, eu não vou perder a oportunidade, eu vou subir aqui também. Só espero que eu não seja decapitado, mas... E eu pisei lá e me emocionei muito, chorei muito. E abri as escrituras em Atos capítulo 17 e ministrei lá. E depois de pregar, Paulo vai para Corinto. E em Corinto, se você ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 a 25,
Paulo diz assim: certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito, ele diz: eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ele até pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Ou seja, ele está dizendo que você não consegue conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. Você não vai conhecer a Deus pela sua própria inteligência. Porque aprove Deus salvar os que creem pela loucura. Você está num culto que um pastor faz uma oferta e um outro pastor dá um carro. É loucura. Você está em alguns lugares que às vezes a gente faz algumas coisas que parecem ser loucura, mas a Bíblia relata e declara que Deus salva os que creem pela loucura das pregações. Você está num culto, você veio para ouvir uma palavra e de repente o Espírito Santo pega você aí na cadeira, você começa a tremer, não sabe o que está acontecendo. Daqui a pouco ele mesmo tira você da cadeira, traz você aqui na frente, e quando você vê, você está jogado aqui no chão, chorando e adorando a Deus. E você diz: não sei o que aconteceu. Eu sei. É loucura. Sabe o que eu acho? Que a igreja está sóbria demais. Ela está sóbria demais, por isso ela não acredita mais nas loucuras das pregações. Ela está sóbria demais, ela tem argumento demais. E quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem é bom de argumento não se arrepende, porque tem sempre uma desculpa para algo que fez errado. Porque tanto os judeus, Paulo diz, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para judeu e loucura para os gregos, mas para nós que somos chamados é poder e sabedoria de Deus. Não é loucura.